Olá, meu povo abençoado, aqui do canal de Lições Bíblicas com Rose. Que neste dia toda sorte de vitória, de bênção venha sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu desejo que todos os seus planos, todos os seus sonhos, todos os seus projetos sejam alcançados, na presença daquele que tudo pode fazer na nossa vida. E hoje aqui eu estou com a lição de número 12. Se você já viu, se você já ouviu, veja de novo, porque nós só temos a ganhar quando nós dedicamos a palavra do Senhor. Então essa lição de número 12, ela traz um tema muito especial, a qual eu estudei bastante, estou trazendo ela aqui. Sei que vocês já viram esta lição, ela foi do dia 23 de junho, mas eu estive enferma, eu fiz cirurgia e eu tinha estudado muito essa lição, então ela ficou em meu coração e eu quero compartilhar com você esta lição que traz um assunto sobre a bendita esperança, a marca do cristão. E aqui a nossa leitura bíblica no textuário, ela está lá em Tito, capítulo 2, e o verso 3, que diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Tito, capítulo 2, o verso 3. Então aqui é o seguinte, o textuário aqui para nós, a palavra diz assim, que nós devemos estar aguardando e esperando, crendo na promessa ativamente. Amém? E a nossa verdade prática diz assim: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos desabores em nossa jornada de fé. Então, meus amores, preste bem atenção aqui, a verdade prática diz o seguinte: as lutas vão vir sobre a sua vida e vai vir sobre a minha vida também. Vai vir as tempestades, as dificuldades, elas vão vir. Mas se a sua mente, a sua fé, a sua esperança estiver em Cristo, você vai vencer todas as adversidades, seja ela qual for, você vai vencer, porque você acredita em Cristo, você acredita que Deus, Ele é o poderoso que vai te sustentar. Amém? E vamos nós também fazer a leitura da introdução. Desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Nesse sentido, a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, 3 e versículo 21. É uma obra poderosa de que Deus move a igreja de Cristo a trabalhar pela causa do seu reino. Assim, a lição desta semana teve o propósito de expor o ensino da esperança cristã e o quanto ele é importante em nossa jornada para o céu. Amém? Então, veja o seguinte sobre esta palavra aqui, na introdução. Aqui ela está falando acerca da esperança, Por exemplo, aqui para nós. Se você não crê, se você não espera o arrebatamento da igreja, então a sua fé é vão. Mas a minha fé é vão por quê? Porque se você não crê, Se você não está à espera da sua salvação ou da sua libertação, a sua fé e a sua esperança, ela é vã. Porque, meus amados, todo cristão que se diz ser cristão, ele tem uma vida de servir a Deus. Mas, no entanto, se esta pessoa ele não aguardar o arrebatamento da igreja, então, o que eu estou fazendo na igreja? Se eu não estiver na minha expectativa, porque todo mundo tem expectativa quando vai chegando no final do ano. Eu vou passar o ano novo, vai acontecer, vai ser isso, você passa o ano todo esperando. Então você tem uma expectativa daquele ano, você chegar a passar do ano, você se prepara para aquela festa. Assim é o crente, ele tem que estar na casa de Deus, mas ele tem a expectativa que o arrebatamento da igreja.
ela pode acontecer. E se eu não tiver com essa convicção, eu realmente estarei perdendo meu tempo dentro da casa de Deus. Porque a nossa esperança é estar com Cristo. É, portanto, que quando a palavra de Deus diz aqui na nossa leitura, quando o crente ele conhece a palavra de Deus, desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver, ter uma vida de esperança. Então, há todo um preparo, há todo um ensinamento para que nós viemos, alimentar a nossa esperança em Cristo Jesus, pois é o desejo de todo o povo da igreja, é estar com Cristo, amém? E vamos nós aqui para o nosso tópico 1 desta lição de número 12, do segundo trimestre de 2024. Vamos lá? Então, estamos nós aqui no nosso tópico 1. E o objetivo desse tópico 1, irmão, é mostrar o alvo da esperança cristã. Amém? Vamos nós fazer a nossa leitura aqui, que diz assim, tópico 1, para onde aponta a esperança do cristão? É uma pergunta. Ponto 1, a esperança cristã. De acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta aos que não se vê ao futuro. Neste caso, ela pode antecipar aquilo que é bom. Não por acaso o apóstolo Paulo escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo, a esperança da glória e a esperança nossa. Portanto, no ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Todo cristão ele precisa ter esperança. Todo o povo de Deus ele está na casa do Senhor, ele precisa ter esperança, independentemente da sua idade ou da sua posição. Você precisa ter esperança e a sua esperança ela tem que estar viva. E para que essa esperança ela esteja viva, ela tem que estar em atividade. Ela tem que estar em movimento, tanto na minha vida como na sua vida também, como cristão. Não podemos jamais perder as esperanças. Amém? Jamais podemos perder a esperança. A sociedade, pessoas às vezes podem até dizer que a esperança está morta, e que não temos mais esperança e que não adianta esperar. Mas nós, como cristãos, sabemos muito bem quem prometeu foi aquele que é fiel para cumprir. Amém? Então, aguarde a bendita esperança. Amém? E vamos nós aqui ao subtópico 2. A esperança nas cartas do apóstolo Paulo. O assunto da esperança cristã, ela está bem presente nas cartas apostólicas de Paulo. Nela, percebemos a esperança da ressurreição dos mortos em Cristo, a esperança do cumprimento da promessa, a esperança da justiça, a esperança do evangelho e a esperança do arrebatamento da igreja, a esperança da vocação, a esperança da vida eterna e, finalmente, a esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a esperança aparece como a segunda virtude mencionada ali em 1 Coríntios capítulo 13 e o verso 13. Então aqui, irmão, nesse subtópico 2, o nosso pastor, professor e comentarista dessa lição, o pastor Aziel Gomes, aqui ele descreve aqui algumas coisas que nós, como cristãos, esperamos. Por exemplo, a esperança da ressurreição dos mortos. Ou seja, mesmo se você morre, aqui você deve saber que a morte não é o fim. A morte física não é o fim. Temos que estar com a nossa esperança viva. Então, preste atenção. É o seguinte.
Mesmo você morrendo, a sua fé, ela não é vã. Por quê? Porque um dia você vai ressuscitar e receber um corpo glorioso, porque nem a morte pode apagar o cumprimento da promessa de Deus na sua vida, na vida da igreja. Amém, irmão? Que bênção maravilhosa, glória a Deus. Vamos nós para o nosso subtópico 3 deste tópico 1. É bênção pura, irmão, sem mistura. Então, nosso subtópico 3, nosso tópico 1 diz: Deus, o autor da nossa esperança. Essa esperança ela é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus, de modo que esse processo envolve uma obra plenamente sobrenatural ou espiritual. Por isso, Deus é o autor da nossa esperança, conforme o apóstolo Paulo mostra em suas cartas. Logo, por meio dessa viva esperança, estamos prontos para suportar perseveramente todo o desaforo ao longo da nossa jornada ao céu. Ora, a nossa fé tem sido provada pelas histórias, pelo meio da perseguição cruéis e muitos outros desafios. Ora, a nossa fé tem sido provada pela história, por meio das perseguições cruéis e muitos outros desafios, que sempre nos testaram. Entretanto, a Igreja de Cristo nunca sucumbiu a eles, sempre prosperou, floresceu por causa de uma esperança gloriosa, que nunca poderá tirar de nós a confiança da vida eterna com Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 24. Vejamos o seguinte, amado, nós não somos dignos dessas bênçãos, dessa libertação, dessa fé, dessa esperança. Olha que Deus, Ele é o autor da nossa esperança. Ou melhor dizer, né? Toda a esperança está em Deus. Porque nós não somos merecedores de nada, nós não temos nada. Tudo que nós temos porque Deus nos dá. Você não é salvo por dar esmola, você não é salvo porque você oferta, você não é salvo porque você é bonzinho, porque ninguém foi bom, ninguém é bom. Veja que Deus Ele nos amou, nós ainda pecadores, nós não era dignos. O salário do pecado era a morte. Você só tem a sua esperança por causa de Deus. Foi Deus que fez a promessa. Ele nos amou de tal maneira, ainda nós sendo pecadores. Então nós devemos estar cientes de que a nossa esperança ela está em Deus. Que se não fosse Deus, se não fosse Jesus, nós não teríamos esperança. Então, há uma necessidade de termos uma vida de oração. Há uma necessidade de nós termos uma vida em santidade para com Deus. A palavra de Deus diz: buscai a Deus enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. Porque, meus amados, as pessoas que não têm compromisso em Deus, a sua esperança é vã. E a palavra de Deus diz: do que adianta nós ganharmos almas para o reino de Deus, enquanto a nossa mesmo está indo rumo ao inferno. Mas se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Não tem como nós vivermos como se nós não tivéssemos compromisso com Deus. Mas se você está em Cristo, você é uma nova criatura. E a sua esperança ela é viva, ela é uma eficaz. Por isso, fica no lugar da bênção. Deus tem o melhor para você. Amém? E que Deus o abençoe você constantemente na sua vida pessoal, espiritual,
Seja qual for o problema que você enfrenta, você continua. Porque Deus está contemplando você. Deus está vendo tudo o que está acontecendo. Deus, Ele vê todas as coisas. Os olhos do Senhor estão sobre o seu povo, está sobre a igreja. Ela está sobre esta nação. Porque Deus é o Criador de todas as coisas. E Deus tem um plano, Deus tem um projeto. E quando Deus tem um plano, Ele vai até o fim. Um dia é 1000 anos como um dia. Então confia no Senhor. Fala, Deus, desespero no Senhor. Quando o apóstolo Paulo e Silas estavam na prisão, era para eles estar questionando a situação, mas eles estavam louvando a Deus. Você sabe por quê? Porque a sua esperança é viva. A sua esperança não é uma esperança morta. Era uma esperança que estava em movimento, irmão. Não deixe que a sua esperança morra. Não deixe com que você venha desacreditar do que Deus te prometeu. E logo estamos nós aí com o nosso tópico 2 também, dessa lição de número 12, amém? Fica com Deus e tenha um ótimo dia, amém? Tchau!